E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês de Amouage Royal Tobacco, um dos perfumes que desde quando eu entrei no universo de perfumaria eu sou curioso para conhecer, para poder ter aqui e resenhar para vocês. Muito disso, obviamente, por conta do Afrânio, né, que é um fã incondicional desse perfume, e eu dou toda a razão para ele, já dizendo logo de cara, tá? Mas o Afrânio sempre falou muito desse perfume, sempre colocou ele como top 1 da coleção. Acredito hoje, talvez, que ele não seja mais o top 1 em relação à qualidade, porque o Afrânio realmente tem uma coleção que é muito absurda nesse quesito, né, e obviamente que desde que ele começou a considerar o Royal Tobacco como top 1 na coleção, ele conheceu muita coisa, conseguiu adquirir muita coisa absurda nesse meio tempo. Não sei como é que está em relação à qualidade, em relação ao top em relação à qualidade, mas que eu saiba ainda hoje, ainda é o top 1, ou pelo menos ali brigando pelo top 1, empatado talvez com algum outro, na coleção inteira, em gosto pessoal pro Afrânio. Então, isso quer dizer muita, muita, muita coisa. Povo, já peço perdão, tá? Logo desde cara, se ficar faltando informações a respeito desse perfume, porque, cara, eu já digo logo de cara, é o perfume mais complexo que eu já resenhei na minha vida como resenhista. É muito complexo, é muito absurdo, sabe? São muitas nuances ao mesmo tempo, são muitas coisas acontecendo. É, Cara, é muito incrível esse perfume, é muito complexo, é realmente para narizes muito, muito bem treinados, tá? Então já peço desculpa aí se faltar informações. Seguinte, a Major Tobacco é um aromático compartilhável, não sei exatamente se essa categorização faz sentido, né? Se ele é de fato um aromático, porque ele tem nuances aromáticas aqui, mas não é um perfume que pende muito mais para um lado amadeirado, esfumaçado e resinoso e tal, do que necessariamente aromático, né? Mas enfim, lançado em 2022 e assinado pela Cécile Zaroquian, tá? Cécile Zaroquian, para quem não sabe, uma das maiores perfumistas do planeta, por trás de muitas hypes, se eu não me engano é a perfumista por trás do Annie de Nishane, a perfumista por trás do Bossa de Granado, perfumista por trás, obviamente, do Royal Tobacco, por trás do Tango, que eu já trouxe resenha para vocês. É uma perfumista de altíssimo nível, é a perfumista favorita do Afrânio, então é a mulher braba, tá? A mulher de altíssimo nível, uma perfumista do mais alto nível que a gente pode ter em relação à perfumaria no mundo, tá? Enfim, no topo, povo, a gente vai ter olíbano, anis, resina de elemi, cardamomo, manjericão e bergamota. No coração a gente vai ter tabaco, alcaçuz, feno grego, lavanda, prunol, osmantos, flor de laranjeira e rosa. E uma base com olíbano, mirra, baunilha de bourbon, piche de vedoeiro, benjoim, ude, bálsamo do Peru, ládano, madeira de guaiaque, fava tonka, vetiver e almíscar. Quer mais um pouco? Tá bom já. É nota pra caramba, mas calma aí. Nessa abertura, povo, o que eu sinto, né? Eu sinto muito do olíbano, tá? Principalmente essa mistura ali de olíbano com anis, tá? Tem muito anis nesse perfume, inclusive o anis, na verdade, ele mistura muito bem com o alcaçuz que tá lá, tá? Eles compartilham características muito parecidas, né? Mas basicamente o anis ele vai trazer um cheiro adocicado, picante, especiado ali, lembrando algo como alcaçuz, como erva doce, e trazendo notas mentoladas, tá? E esse perfume de fato tem aspectos mentolados, o que é muito interessante para todo o contexto dessa fragrância, porque é uma fragrância que definitivamente não é versátil, mas que, cara, essa abertura ela é consideravelmente versátil, sim, tá? Você traz esse esfumaçado de olíbano, né, esse esfumaçado resinoso de olíbano, com o anis, que vai trazer todas essas características que eu já falei para vocês. Traz também aqui a resina de elemi, que é uma resina que eu já trouxe aqui em algumas outras fragrâncias, que é talvez a resina mais versátil que tem por aí, porque ela é uma resina que vai trazer uns aspectos meio alimonados, né? Uma resina que vai trazer uns aspectos mais abertos, né?
diferentemente das resinas de Styrax, de olíbano, de mirra, que vão sempre trazer esse aspecto esfumaçado, incensado, pesado, né? O Elemi ele vai trazer um aspecto mais vibrante, mais para cima, mais aberto. E aí tudo isso se mistura, esse aspecto mentolado, especiado, adocicado do anis, se mistura com o lado verde, sutilmente apimentadinho, sutilmente especiado ali, fresco, né, especiado fresco, de cardamomo, com um lado bem aromático, bem leve, ao mesmo tempo sutilmente picante também, e verde, né, bem verde, do manjericão. O manjericão ele aparece, não tanto quanto algumas outras notas aqui, mas ele dá uns respiros, assim, sabe? De vez em quando você percebe, opa, o manjericão apareceu, depois ele some de novo, depois, opa, tem manjericão aqui de novo. E ele fica nessa brincadeira de entra e sai da fragrância, é bem interessante. Aqui logo a gente começa a perceber o alcaçuz, tá? Alcaçuz, como eu falei, que já vai trazer aquele aspecto de erva doce, de anis, né, que vai realmente reforçar aquele aspecto que já estava trazendo do anis desde a abertura. Vai trazer também um aspecto de raízes secas, né, uma coisa que quase me lembra o caminho do vetiver, só que ao mesmo tempo um vetiver meio adocicado, né, porque o vetiver tem essa nuance de raízes, o anis ele vai trazer um pouco disso, só que com um lado bem doce, né. E obviamente com todo esse lado também fresco, mentolado que o anis já estava trazendo pra gente, né. O alcaçuz ele vai continuar com esse aspecto mentolado. E aí esse aspecto mentolado, eu acho que ele combina muito bem com a lavanda e com, obviamente, o cardamomo e manjericão que já estavam lá na abertura da fragrância, né? Porque todas elas vão trazer, em suma, né, vão trazer em resumo, um aspecto verde fresco e apimentado, verde fresco e picante, né? A lavanda trazendo, na verdade, não necessariamente picante, mas ela traz um aspecto de hortelã, um aspecto mentolado também. Então você percebe que ele vai ser um perfume que vai fechar por conta do anis, por conta do alcaçuz, que vão trazer essa doçura bem mais intensa, por conta do tabaco, que aqui traz um tabaco esfumado, quase um tabaco meio cachimbo, ao mesmo tempo super herbal, tá? Mas você sempre percebe que ele tá indo para esse lado, ao mesmo tempo adocicado, intenso, herbal, pesado, ao mesmo tempo que ele vai para um lado mentolado, fresco, verde. Ele mistura muito isso, vai pender sempre para o lado mais herbal, pesado, mais adocicado, de alcaçuz? Vai. Tá? Ele tem bastante alcaçuz, inclusive. Alcaçuz é uma das notas principais da fragrância. Mas ele tem frescor, ele tem essa vibe um pouquinho mais aberta, que traz um respiro de algum nível de versatilidade para ele. Tá? Lavanda, como eu falei, vai trazer esse aspecto de algo mentolado, né, como se fosse uma hortelã bem verde. Confesso que eu não pego tanto da flor de laranjeira, eu pego mais da rosa aqui. Uma rosa mais madura, uma rosa mais pesada mesmo, tá? Remetendo bastante àquele aspecto de perfumaria mais árabe, de fato, tá? Aqui a gente tem muito da característica amouage de ser dentro do universo de perfumaria, de muita resina, tabaco, rosa, né? Só falta, tem oud também, tem essa questão de oud com rosa, enfim, muita madeira, né? O bálsamo também, perfume bem balsâmico, traz muito dessa característica árabe, muito do que é a alma de amouage dentro do universo de perfumaria. E aí foi engraçado, cara. Antes de eu sentir a fragrância, né? Antes de eu. Na verdade, assim que eu senti a fragrância e antes de eu buscar informações de pirâmide olfativa e tudo mais, comecei a sentir, eu falei, cara,
tem frutado aqui, mas eu não lembro de ver frutado nas vezes que eu olhei para a pirâmide, né? Eu não lembro de ver fruta, não lembro de ver alguma coisa do tipo. E aí eu fui ver a pirâmide olfativa, e a gente tem duas notinhas aqui que dão um aspecto frutado, embora não sejam necessariamente frutas, que são o osmanthus, que vai trazer muitas vezes, e aqui eu sinto, um sutil aspecto de uva, tá? Uma uva bem, aquele aspecto quase que um chiclete de uva, ao mesmo tempo que o osmanthus, e muitas vezes, e nesse caso inclusive é um deles, que me lembra algo como uma azeitona. É bem interessante, cara. Os mantos é uma nota que eu sou apaixonado, porque quase todas as vezes que eu sinto os mantos, ele me dá um aspecto um pouco diferente. É muito interessante, uma nota extremamente complexa, extremamente profunda também. E a gente tem o prunol, né? O prunol, para quem não sabe, é basicamente um sintético, é uma molécula sintética que inclusive está presente, se eu não me engano, no início. Putz, eu não vou lembrar agora, mas tem um início que tem bastante prunela, tem bastante prunol, né? Que basicamente ele vai trazer um aspecto de ameixa, tá? De fruta madura, de ameixa madura, quase que uma ameixa em conserva. Ele vai trazer ali um aspecto frutado, vermelho, quase puxando para esse frutado roxo mesmo da questão da ameixa, né? Tem ali um sutil aspecto de cereja, algo no caminho ali de frutas vermelhas, tá? E eu percebi isso na hora que eu borrifei a fragrância. Eu falei, cara, tem fruta vermelha aqui, tem ameixa, tem alguma coisa nesse caminho. E aí eu fui olhar o fragrante, né? Fui olhar as notas e falei, ok, é o Pronol, de fato. Faz bastante sentido, né? Então você começa a perder um pouco desse aspecto verde, fresco, mentolado, que vai continuar sempre aqui por conta do alcaçuz, mas o alcaçuz vai pendendo cada vez mais para o aspecto um pouco mais adocicado, e ficando um pouco cada vez menos mentolado verde, né, mentolado fresco, e vai focando no aspecto de tabaco esfumaçado por conta do olíbano e das resinas de maneira geral, com esse aspecto de rosa, que é uma rosa sutilmente frutada, inclusive lembrando algo como framboesa, e essa coisa dos mantos, que lembra uva, uma coisa meio azeitona ali no meio do caminho, e a prunella, como eu falei, vai lembrar uma ameixa, uma coisa meio no caminho ali de ameixa, de framboesa, de frutas vermelhas ali de maneira geral, tá? De tâmara e tudo mais, cereja. É bem nesse caminho, mas principalmente ameixa, tá? E aí a gente vai ter as notas de base que já sobem, muitas delas desde o coração e muitas delas até desde a abertura, tá? Só dando uma recapitulada na base, porque a base é imensa. A gente tem olíbano, mirra, olíbano que inclusive já estava presente lá desde a abertura, é uma das notas que já sai logo de cara. Temos olíbano, mirra, baunilha, pista de vidoeiro, benjoim, ude, bálsamo do Peru, ládano, madeira de guaiaque, tonka, vetiver e almíscar, né? E aqui, cara, percebo muito das resinas, tanto do olíbano da mirra. Mirra vai trazer também um aspecto esfumaçado, mas ainda mais intenso, ainda mais insensado, ainda mais fechado, né? Realmente como se você tivesse acendido um incenso, aqueles incensos pesados árabes, né? Quase uma coisa meio de loja esotérica, né? Aquele incenso pesadão de loja esotérica. Percebo um pouco do lado aqui, que se eu não me engano vai trazer um pouquinho de aspecto de mel. E aí a gente pega uns aspectos que são meio que todos estão meio juntos num só, tá? Que são a madeira de guaiaco, o bálsamo do Peru e o piche de vidoeiro, tá? Madeira de guaiaco nem tá tão assim nesse aspecto, ele tá mais ajudando, na verdade, as resinas a trazer esse aspecto esfumaçado, só que obviamente trazendo uma faceta madeirada junto com o conjunto. Mas principalmente o piche de vidoeiro e, que para quem não sabe, vidoeiro é o vidoeiro é o mesmo, a mesma bétula, tá? Piche de vidoeiro e o bálsamo do Peru, eles vão contribuir para o mesmo aspecto, basicamente, que é um aspecto esfumaçado por conta do piche de vidoeiro, mas principalmente que traz
textura para essa fragrância. Sentindo ela no seu nariz, eu percebo muito essa questão de textura com o nariz em alguns perfumes. Eu acho que a grande maioria da galera que está no universo de perfumaria há mais tempo vai perceber isso também. É como se você tivesse uma graxa, como se você tivesse um piche mesmo. Faz muito sentido ser piche de vidroeiro e não necessariamente o vidroeiro. Ele traz muito dessa característica, né? Se você pesquisar bálsamo do Peru, você vai ver que é como se fosse uma cola, como se fosse uma graxa mesmo, assim. É algo extremamente viscoso e ele traz justamente isso, né? E aí o bálsamo do Peru especificamente, além desse lado desse aspecto de piche, né, desse aspecto grudento ali, desse aspecto mais viscoso, ele vai trazer características, obviamente, de aroma que vão ser principalmente aí uma mistura especiada como se fosse canela e cravo juntos, tá? Misturado nessa textura ali, como se fosse uma pasta, uma graxa com cheiro de canela e cravo. Então você percebe esse aspecto como se fosse um piche, uma graxa esfumaçada, muito, muito, muito esfumada, meio amadeirada ali no meio, adocicada por conta da baunilha e por conta de todas essas outras notas que também vão trazer aspectos adocicados. Ele é um perfume que tem um lado bastante adocicado, embora não seja um adocicado necessariamente de baunilha. A baunilha em si, na verdade, eu nem percebo muito. Eu acho que ela está ajudando a talvez trazer um pouco de textura, alguma coisa do tipo. Eu não sinto tanto o cheiro de baunilha. Talvez uma baunilha mais esfumaçada no caminho ali da baunilha do Luni Fellini, por exemplo, né? Mas não conseguiria dizer que é da baunilha esse esfumaçado. Para mim é um esfumaçado muito mais que está vindo das resinas mesmo, né? Tá vindo ali do peixe de vidroeiro, tá vindo da madeira de guaiaque, da mirra, do olíbano e de todo esse conjunto. Né? Não necessariamente ali seria demais dizer que todo esse impacto esfumaçado está vindo de uma baunilha, mas pode ser que sim, ela seja uma baunilha que pende para esse lado esfumaçado. O de aqui, povo, eu percebo mais como uma questão de madeira seca, né? Aquela coisa de madeira ressecada mesmo, de madeira antiga. Não é um wood fecal, não é um wood animálico. Aqui definitivamente não traz nada de animálico, tá? Ele é um wood realmente mais esfumaçado, amadeirado, nuances até sutilmente verdes, eu diria. Traz também o vetiver, que vai trazer aqui uma nuance terrosa, lembrando aqui aquela coisa terrosa de raízes, né? E aí almíscar eu particularmente não pego, tá? É tanta nuance, é tanta coisa que o almíscar ficou de lado. Talvez ele esteja trabalhando aí como de novo, trabalhando aqui para trazer alguma coisa de textura, alguma coisa mais confortável, embora definitivamente ele não seja um perfume confortável, tá? Ele é um perfume bem desafiador, bem diferente. Mas é isso, basicamente, em relação ao aroma, tá? Perfume absolutamente fantástico. Como eu falei, uma das coisas mais complexas que eu já tive contato até hoje. De novo, vai ficar faltando informação com certeza absoluta. Eu não consegui realmente absorver tudo que ele entrega. Seria um perfume que eu teria que ter frasco e testá-lo durante talvez anos para chegar numa conclusão definitiva dele. É uma obra de arte do mais alto nível, cara. É absolutamente incrível. Todo mundo que conhece e gosta de perfumaria e já está há mais tempo nesse mundo, gosta de se desafiar, conheçam o Royal Tobacco. É uma obra de arte absoluta. É digno de estar no top 1 de qualquer grande perfumista, de qualquer grande resenhista, de qualquer grande apreciador, de qualquer grande hobbyista dentro do universo de perfumaria. Sem dúvida alguma. É um perfume absolutamente fantástico. Tá? Em relação à ocasião de uso, definitivamente é um perfume para dias frios, tá? Para noites frias especificamente. Não vejo ele como perfume nem para dia frio. É um perfume para noite fria. Extremamente elegante, extremamente rebuscado, muito complexo. Não é um perfume que vai agradar com facilidade, definitivamente. Um perfume que vai ser bem desagradável, acredito, para a grande maioria das pessoas que não estão no universo de perfumaria de nicho, né, que não gostam de se desafiar. É realmente para jogadores avançados aqui de novo, né? Eu tenho trazido bastante perfumes que vão para esse lado de jogadores mais avançados, de pessoas que já estão há mais tempo no hobby.
Mas é isso, é um perfume absolutamente maravilhoso, mais para esse lado de ocasiões mais formais, aquela coisa, casamento, formatura, uma coisa desse tipo, festa da empresa, obviamente em ambientes climatizados amplos, tá? E à noite, ambientes, no mínimo, a menos, tá? Falando em relação a desempenho, padrão Amouage, padrão bomba nuclear, um perfume que vai projetar alto 2 horas, 3 horas, 3 horas e meia, talvez até 4 horas, é um monstro em relação à projeção, é um monstro em relação à fixação, é outro perfume que, cara, você vai tomar banho e não vai sair do corpo, é nível Amouage, é nível Amouage com esse tipo de construção olfativa, né, porque não só a Amouage já tem essa fama de ter perfumes com muito desempenho, como se você pega um Amouage que já tem essa fama e coloca esse tipo de fragrância, né, faz esse tipo de fragrância dentro do portfólio de Amouage, espere uma bomba, espere algo que não vai sair da tua pele nem tão cedo, espere algo que vai projetar, vai encher sala, vai encher casa inteira, sabe, é um negócio bizarro em relação à projeção. Realmente é um perfume bem desafiador, mas que vale cada centavo e vale cada borrifada de cada experiência, porque ele vai te levar a lugares que nenhum outro lugar da perfumaria te leva, basicamente. É isso que mais importa dentro da perfumaria. São as experiências, é onde as fragrâncias conseguem te levar em relação ao lado artístico da coisa, né? E é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Valeu, falou e até a próxima.